Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o DHCP, que é o Protocolo de Configuração Dinâmica de Host. Antes da gente introduzir esse tema, acho que é importante a gente voltar para a gente ver como que o mundo funcionava antes do DHCP. Então, antes, numa rede, quando a gente ia entrar com um host, um administrador tinha que ir até a estação e ir lá colocar o IP para que a rede pudesse funcionar de forma correta. Nesse processo ele tinha que garantir que o IP que ele está colocando na estação não estava sendo utilizado por nenhuma outra, para não ter nenhum problema nessa rede. Só que esse processo todo era muito custoso e tinha muita intervenção humana. E a intervenção humana faz com que tenha a possibilidade de ter muito erro operacional. Isso não é tão legal. Então, em 1993 foi publicado a RFC 1531, que descreve um serviço de DHCP, que basicamente serve para associar a um MAC address um IP de forma dinâmica. Os detalhes da implementação disso eu vou entrar nos próximos slides, mas o DHCP faz com que a entrada de um novo host numa rede seja completamente transparente. Uma das vantagens do DHCP é que ele é muito simples de ser implementado. Porém, como tudo, ele tem pontos fracos também, que você não tem nenhum mecanismo de segurança nele, né? Basicamente, qualquer host conseguiria entrar na sua rede. Por ele ser um ponto único de falha, ou seja, se o DHCP falhar, toda a rede não se comportaria como deveria. Então, nesses casos, é recomendado que se tenha mais de um servidor DHCP para redundância, porque ele é um ponto crítico da rede. E por ele ser um ponto crítico da rede, a sua ausência faz com que um host não consiga acessar a rede de forma correta. O DHCP ele surgiu em 1993, mas antes deles tiveram outros caras com ideias parecidas. O primeiro protocolo que surgiu para tratar esse assunto de resolução de IP foi o HARP. Ele foi publicado lá em 1984. E ele era utilizado em casos onde o host não conhecia o seu próprio IP. O HARP ele era responsável por fazer essa associação de MAC address com o IP. Por ele ser implementado na camada de enlace, a sua implementação era muito difícil. Então, um ano depois, lá em 1985, foi publicado a RFC do BootP. O BootP ele era um substituto para o HARP, que ele foi motivado principalmente por ele ser implementado na camada de enlace. Ele tinha a mesma ideia, só que ele era na camada de serviço. O DHCP veio como uma extensão do BootP. O BootP ele funcionava de forma estática e o DHCP completamente dinâmico, tanto que eles têm cabeçalhos em comum na comunicação. O DHCP funciona da seguinte maneira. Na primeira etapa, no DHCP Discover, o cliente dispara uma mensagem contendo o seu MAC address em broadcast na rede. Por ele não saber o IP dele e nem o IP do servidor DHCP, ele precisa fazer esse broadcast. Só que o broadcast só é possível a gente faça num UDP. A gente não consegue fazer no TCP porque o TCP ele foi feito para conexão direta entre dois hosts que se conhecem. Então, isso não funcionaria no TCP. Depois de o servidor receber essa mensagem em DHCP Discover, ele reserva um IP para o cliente e responde nesse DHCP Offer. No terceiro passo, no DHCP Request, o cliente confirma que ele aceita o IP que o DHCP ofereceu. Então, no DHCP ACK, ele envia para o cliente a duração desse IP e encerra o processo. Basicamente é assim que funciona.